fruto da nossa leitura recente, em Lucas 11, versículo 42. Mas vamos ler vários textos, porque de fato, esse será um estudo e não uma exposição de um texto só. Então, Lucas 11, versículo 42, que é basicamente o mesmo texto de Mateus 23, 23. Mas Lucas 11, 42. Ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, ó Deus, pela maneira explícita como o Senhor trata esse tema dos dízimos e das ofertas nas Escrituras. Te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para atuar no nosso meio e para testificar em nossos corações essa doutrina que tem sido uma prática do teu povo desde o Israel antigo até os nossos dias. É assim que nós oramos e contamos com a tua graça no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, é importante que a gente estude sobre esse assunto e aqui na nossa igreja a gente procura fazer isso pelo menos uma vez por ano. E é claro que um tema como esse, ele precisa e deve ser estudado na escola bíblica dominical, porque é quando a família da fé se reúne, está reunindo. Nós temos alguns visitantes aqui, mas a grande maioria dos que estão presentes são membros de nossa igreja. Então, esse assunto, ele é direcionado, em primeiro lugar, aos membros de nossa igreja, as pessoas que congregam aqui e que são membros de nossa igreja. Nós pensamos como igreja, que isso se aplica a todos os cristãos de todas as igrejas evangélicas do mundo, por se tratar de uma doutrina que é bíblica de maneira incontestável. Amém? Então, começando aqui com o nosso texto de abertura, não é? Nós precisamos entender que essa doutrina, ensinada no Velho Testamento, ela é reafirmada no Novo Testamento. Então, esse é o primeiro ponto que precisa estar claro para todos nós. E isso significa dizer, em outras palavras, que o ensino bíblico dos dízimos e das ofertas, ele não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. E ele deve continuar sendo praticado até a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai continuar praticando isso. É claro que já tem um tempo aqui no Brasil, pelas minhas contas, talvez 20 anos, por aí, em que falsos mestres têm se levantado para atacar essa doutrina bíblica dos dízimos e também das ofertas. Essa não é a única doutrina atacada pelos falsos mestres, mas ela, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Apesar de tudo isso, e apesar da ação insidiosa desses falsos mestres, a igreja deve continuar proclamando e ensinando o Evangelho e todo o conselho de Deus, que inclui a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas. Eu quero lembrar aqui que os falsos mestres, invariavelmente, são pessoas que em algum momento estiveram dentro da igreja evangélica. São pessoas que em algum momento ganharam alguma proeminência, seja na igreja local, na igreja nacional, ou seja, por um diferenciado conhecimento teológico. E por uma ou por várias razões oportunísticas, eles se afastaram da igreja evangélica e começaram, então, uma ofensiva contra a igreja constituída. Na nossa compreensão, um grande, um terrível engano. Muitos deles se aproximaram muito mais de vãs filosofias e se distanciaram sistematicamente do ensino da palavra de Deus.
De forma que quando você vai ouvir esses falsos mestres, você não consegue aprender a palavra de Deus realmente. Tudo que você aprende são filosofias humanas, e não a exposição do que a Bíblia diz realmente, de fato e de verdade. Então, nós precisamos entender nessa manhã, nós que servimos a Deus e que somos membros aqui em nossa igreja, de que, ao contrário do que ensinam os falsos mestres, o dízimo ele foi praticado praticamente em toda a história do povo de Deus. Ele foi praticado, por exemplo, antes da instituição da lei. Alguns textos eu não vou ler, vou mencionar aqui, mas vou livremente mencionar com vocês, por causa do nosso tempo, a referência, bem brevemente. Por exemplo, nós temos a menção de maior destaque no lançamento dos dízimos das ofertas, está naquele momento em que Abraão dá o dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque. E o Novo Testamento, na Epístola de Hebreus, nós temos uma explicitação de que Melquisedeque, sem dúvida nenhuma, era uma representação do Senhor Jesus Cristo, do sacerdócio eterno exercido pelo Senhor Jesus Cristo. A lei ainda não havia sido instituída. No entanto, apesar disso, Abraão ofereceu o dízimo de todas as coisas. Quando nós migramos, então, para o estabelecimento da lei, nós vemos inúmeros textos em que a prática dos dízimos ela é ensinada ao povo de Israel. E o povo de Israel, desde a sua infância, entende, aprende que os dízimos e que as ofertas deveriam ser praticadas pelo povo de Deus. E é claro que esse ensino ele foi ratificado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Então, ninguém da igreja evangélica tem qualquer justificativa, por mais que contorcionismos teológicos tenham sido feitos, ou estejam sendo feitos para tentar justificar isso, mas ninguém tem condições, do ponto de vista bíblico, de atacar a prática dos dízimos e também das ofertas. Se você olhar no texto de Deuteronômio, nós não vamos ter tempo para ler todo ele aqui, no capítulo 14, você vai ver um ensino explícito da prática dos dízimos e das ofertas. Se você olhar nos livros históricos, especialmente em 2 Crônicas, capítulo 31, você vai ver uma menção também bastante explícita da prática dos dízimos e das ofertas. Se você olhar no período pós-exílico, pós-exílio babilônico, lá no livro de Neemias, capítulo 13, você também verá uma prática explícita da prática dos dízimos e das ofertas no meio do povo de Deus. Acho que nós podemos também meditar aqui, bem brevemente, em Provérbios, capítulo 3, abra a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3, versículo 9, e também o versículo 10, que é um texto muito conhecido de todos nós. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Esse livro é um livro que está dentro do conjunto de livros de sabedoria. E o texto bíblico nos diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, ou as primícias, de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Se nós olharmos para os livros proféticos, talvez o livro mais conhecido que aborda a doutrina dos dízimos e das ofertas é, sem dúvida nenhuma, o livro de Malaquias. No capítulo 3, versículo 8 até o 12, e o profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, registrou o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam: como é que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que não nem terão onde guardá-las. Verso 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você tem várias referências nas Escrituras, reafirmando e defendendo a doutrina bíblica que nós praticamos, inclusive aqui na nossa igreja. E é claro que, como eu disse anteriormente, essa doutrina ela foi ratificada pelo Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos em Lucas, Jesus estava confrontando os fariseus. Eles davam o dízimo, mas o coração deles estava longe de Deus, longe do Senhor. Eles tinham outros interesses. E o Senhor Jesus Cristo foi muito claro ao dizer que eles não deveriam negligenciar o amor ao próximo, o amor às pessoas, mas também não deveriam negligenciar a prática dos dízimos nem das ofertas. Tanto uma coisa quanto a outra deveriam ser praticados. Se nós olhamos para o ensino bíblico do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 11 ao versículo 14, você vai ver aqui nesse texto que o apóstolo Paulo, ele usa o sustento dos levitas praticado no Velho Testamento como um exemplo para o sustento da casa de Deus, da obra de Deus e dos obreiros no Novo Testamento. Então, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 11 até o 14, a gente lê da seguinte forma: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam também do Evangelho. Então, esse ensino é um ensino assim, muito claro, muito límpido, e é baseado nesse ensino que nós defendemos essa doutrina. Aliás, nós defendemos que a prática dos dízimos e das ofertas, ela faz parte da nossa liturgia de culto. Os irmãos sabem que nossa igreja, nós fazemos o levantamento de ofertas apenas no dia do Senhor. No domingo pela manhã e no domingo à noite. Porque nós entendemos que quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos desta forma prestando culto a Deus. Nós também prestamos culto quando ofertamos e quando dizimamos. E eu estou dizendo isso aqui porque alguns irmãos não conhecem essa prática, mas devem entender, e eu creio que o profeta Malaquias é a grande autoridade nas Escrituras, para nos ensinar que isso faz parte do culto a Deus. Eu queria também nessa manhã, quando a gente está estudando essa doutrina tão cara para nós e tão importante, dizer que dízimos e ofertas são duas coisas diferentes. Elas não são sinônimos. Então, quando você lê nas Escrituras, ou quando você ouve na igreja sobre dízimos, ou quando você ouve sobre ofertas, são duas coisas completamente diferentes.
E nós não podemos praticar uma coisa e omitir a outra. Nós entendemos que o dízimo é uma dívida que nós temos para com o nosso Deus. E baseados no profeta Malaquias, nós entendemos e defendemos também que qualquer pessoa que retém os seus dízimos que devem ser dados a Deus, ela está praticando roubo. Ela está se apropriando de algo que não pertence a ela. Então, em primeiro lugar, nós precisamos pagar as nossas dívidas para com Deus, porque é isso que Ele requer de nós. E em segundo lugar, e somente depois disso, nós vamos ofertar. Primeiro nós dizimamos, e depois nós ofertamos. Esporadicamente, ou eventualmente, não é? Eu ouço pessoas dizendo que não são dizimistas, mas que são ofertantes. Eu gostaria de dizer aqui aos membros de nossa igreja que isso não é correto. Ninguém de nós tem autorização, tem a liberdade para mudar um preceito, um desígnio divino, sob qualquer justificativa. E eu sei que a justificativa mais comum que eu já ouvi até hoje é da malversação de recursos que acontece em algumas igrejas. Então, eu já ouvi, na nossa igreja mesmo, nós temos pessoas que sofreram, que passaram por experiências até de abuso nesse sentido. Todavia, isso não justifica a nossa desobediência à palavra de Deus. Todos vocês que vieram para a nossa igreja por transferência, ouviram, talvez a maioria de vocês, da minha boca eu dizer, eu ouço falar de malversação de recursos financeiros, mas eu, pessoalmente, nunca estive em nenhuma igreja em que isso aconteceu. Eu nunca vivi isso. Eu nunca passei por isso. Eu nunca tive uma liderança que fez uma apropriação indevida de qualquer coisa. Pela graça de Deus e para a glória de Deus, eu nunca vivenciei isso. Então, nós devemos entender, como membros do corpo de Cristo, que os dízimos são uma forma escolhida por Deus para sustentar a sua casa e para sustentar a sua obra, inclusive mantendo os obreiros que nela trabalham. Agora, as ofertas é um pouco diferente. As ofertas são uma espécie de tributo, de gratidão a Deus, que nós oferecemos a Deus. E eu digo isso porque eu sou dizimista e também sou ofertante. E quando eu oferto, eu estou dizendo, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na minha família, e também por tudo que o Senhor tem realizado na tua obra. Eu não posso negar a vocês que muitas vezes a minha motivação em agradecer a Deus é agradecer a Deus pela vida de vocês, em agradecer a Deus por aquilo que Ele tem realizado, porque isso é impagável. Mas eu oferto agradecendo a Deus. E é claro que nós também ofertamos quando Deus nos move a atender necessidades especiais. Você está vendo uma pessoa em necessidade, Deus te move a ofertar. Você sabe que a obra de Deus tem uma necessidade específica, Deus te move a ofertar. A gente lê, inclusive eu estava lendo essa semana, um livro que eu recomendo a vocês, que tem o título de Dízimos e Ofertas, de um irmão chamado Samuel Junqueira Souza, de São Paulo. Muito bom, a defesa do livro. E também a exposição bíblica, o ensino bíblico que aquele irmão trouxe no livro. E ele contava ali uma história de uma irmã que tinha recebido um dinheiro e tinha uma conta, que ela, um boleto que ela deveria pagar. Mas até aquele momento, ela tinha uma grande dificuldade em dizimar. E ela ouviu do pastor dela, ali na cidade de São Paulo, que o dízimo deveria ser a primícia, deveria ser a primeira coisa que uma pessoa crente, um servo de Deus, deveria separar para entregar e devolver a Deus. E ela então decidiu, não, eu vou dizimar, eu vou me tornar uma pessoa dizimista.
E quando ela recebeu o salário dela, pagou, né, foi ver as contas, tinha um boleto ali, que era exatamente o valor do dízimo que ela deveria dar. E ela titubeou por um momento, mas decidiu que deveria entregar a Deus aquilo que lhe pertencia. Os irmãos sabem que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, os nossos irmãos em Cristo são bastante criteriosos nessa questão, como nós procuramos ser aqui também. E ela disse que depois que entregou o dízimo a Deus, uma pessoa que ela não conhecia dentro da igreja, a procurou com um envelope. E naquele envelope tinha exatamente 2 vezes o valor que ela tinha entregado o dízimo. Naquele momento. Existem coisas, irmãos, que a gente não explica naturalmente, que a gente apenas recebe como uma obra sobrenatural de Deus, que Deus tem realizado desde os tempos antigos na vida do seu povo Israel e na igreja ao longo dos séculos. Nós temos visto Deus operar de muitas maneiras. Então, alguns pregadores têm defendido a ideia de que as contribuições na obra de Deus, elas devem ser voluntárias, e de fato elas são. E alguns deles vão defender que algumas contribuições que as pessoas dão são compulsórias, como na questão dos impostos que nós pagamos. Todos nós somos compelidos a pagar os impostos. Nós estamos vivendo um momento de apuração do imposto de renda e provavelmente muitos de nós vão pagar impostos ou já pagaram impostos no ano passado. Então, a leitura que se faz é que essa contribuição, ela é compulsória. E muitos vão entender que quando o crente dizima, ele está fazendo algo apenas voluntário. A nossa convicção é de que é voluntário sim, mas do ponto de vista da nossa obediência à palavra de Deus, é algo compulsório. Nós somos, pela palavra de Deus, compelidos a dizimar. Veja o texto de Mateus 22, 21. Jesus estava conversando com pessoas que estavam ali para prová-lo. É lícito pagar imposto a César? E qual foi a resposta de Jesus? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós devemos entender que estamos e somos compelidos a entregar o nosso dízimo a Deus. E dessa maneira, adorar ao nosso Deus com fidelidade. Bem, eu já disse aqui que uma das maiores dificuldades que as pessoas do nosso tempo têm, ela está relacionada a obreiros corruptos que sempre existiram e que se aproximaram da igreja e que fizeram malversação dos recursos financeiros. Isso é um fato. Mas nós precisamos entender que, para a glória de Deus, Deus sempre manteve servos de Deus fiéis. E igrejas que têm trabalhado essa questão com muita fidelidade, com muito zelo e com muito cuidado. E eu louvo a Deus porque nossa igreja faz parte desse grupo de igrejas. Aqui em nossa igreja, nós temos um grupo de irmãos que integram o conselho da igreja que são muito cuidadosos, que são muito zelosos na prestação de contas. Eu louvo a Deus, os membros do conselho e os irmãos que estiveram presentes nas nossas últimas prestações de contas, nos anos anteriores, sabem disso, que o nosso contador, que é um doutor, ele não é crente, mas ele está sempre dizendo, olha, eu fico muito feliz quando eu vejo as contas de vocês aqui da igreja, porque está tudo tão certinho, as coisas estão tão explícitas, tão claras, tão públicas.
E isso é maravilhoso. E eu fico feliz em saber que nós podemos dar testemunho, começar a dar bom testemunho das nossas finanças com o nosso contador, que não é crente. E que conhece muito bem as entranhas de todos os gastos e de tudo aquilo que nós fazemos, que é totalmente lastreado aqui dentro da igreja. Portanto, o que eu quero dizer com isso, talvez até com uma certa ênfase, é que nós precisamos cuidar para não fazer defesa de teses filosóficas e antibíblicas, e com isso praticar uma espécie de generalização, porque houve alguém que agiu mal, todo mundo está agindo mal. Porque tem uma igreja que não opera da maneira correta, todas as igrejas estão operando de maneira errada. Porque tem um obreiro corrupto, todos os obreiros são corruptos. Nós não podemos cair nessa armadilha. Senão, você que se tratou com um péssimo médico, poderia dizer, nunca mais vou confiar em médico, e nunca mais vou confiar, porque todos são péssimos. É assim que a gente procede? Não, a gente procura o outro médico. Alguém poderia dizer, nenhum psicólogo trabalha bem. Isso é verdade? Não, tem psicólogos que fazem um bom trabalho. Nós não podemos generalizar. É claro que nós entendemos que nenhum ministério pastoral ou missionário deve servir de plataforma para enriquecimento ilícito de qualquer pessoa. O que nós defendemos é que as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, não somente aqui, mas em qualquer obra de Deus no mundo, são pessoas que são dignas do seu sustento. E são pessoas que não vão precisar ficar recorrendo a pessoas, fazendo contato para pedir oferta. Isso não é correto. Pelo menos não é assim que eu aprendi, desde o início da minha fé. Esse não é o caminho. Nós defendemos, e temos estudado isso nos vários cursos que a igreja oferece, que nas igrejas de Deus, os pastores, as pessoas que trabalham, ou que recebem algum tipo de remuneração, não podem realizar esse trabalho aqui motivados por dinheiro. Porque o dia em que isso acontecer, o ministério dessa pessoa morreu. Acabou. A motivação não pode ser o dinheiro. É por isso que os obreiros, os pastores, eu falo isso muito com os presbíteros da nossa igreja, com o pastor Luiz Antônio, falo isso com os diáconos quando eles estão em formação preparatória para serem consagrados ao diaconato. O apóstolo Paulo foi explícito. Essas pessoas não podem amar o dinheiro, porque se elas amam o dinheiro, elas estão desqualificadas. Mais uma vez, eu tenho que louvar a Deus por nossa igreja, porque em nossa igreja, os oficiais de nossa igreja, eles não apenas não amam o dinheiro, mas são colaboradores com a obra de Deus. Isso não é maravilhoso? Amém? Isso é motivo de louvor a Deus. Nós podemos saber que as pessoas têm os seus recursos, mas não amam esse bem como sendo o bem maior de suas vidas e têm a capacidade de administrar os recursos na obra de Deus. Irmãos, eu tenho dito aqui na igreja, e eu não sou o primeiro, e eu quero crer que não serei o último até a vinda de Jesus, que tudo que entra na casa de Deus, em termos de recurso financeiro, a nossa posição é, isso é santo. Isso precisa ser muito bem administrado. Às vezes, quando o conselho da igreja vai tomar uma decisão importante, que envolve dinheiro, nós não chegamos num consenso muito rápido. Às vezes é difícil. Mas eu gosto disso, porque eu sei que nós estamos zelando daquilo que é santo, daquilo que pertence a Deus e que deve ser administrado dessa forma. É verdade que tem muitos pastores, como é o meu caso, e como foi o caso do apóstolo Paulo, que complementam a sua renda com alguma atividade profissional. Quando nossa igreja nasceu,
Eu, por exemplo, atendia todos os dias da semana. Hoje, na minha atividade profissional como psicólogo, atendo um dia. Mas é preciso dizer que alguns obreiros têm essa atuação dupla. Eu não acho isso totalmente estranho, uma vez que eu não tenho dúvida da doutrina bíblica, da nossa dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Ninguém de nós pode abrir mão de uma ou de outra. Nós temos responsabilidades aqui, e essas responsabilidades precisam ser levadas a sério, com zelo e com fidelidade a Deus. Eu já ouvi muito, eu não sei vocês, as pessoas dizem assim, eu não vou dizimar, nem vou ofertar, porque as pessoas estão usando o dinheiro para construir templos. Todas as vezes que eu viajo para qualquer cidade que Deus me dê a oportunidade de visitar, as primeiras coisas que eu procuro naquela cidade é a igreja. Os meus olhos passam pode ser uma currutela, ou pode ser uma cidade muito sofisticada. Eu quero saber onde está a igreja, porque se eu vou passar ali um final de semana, eu tenho que ir na igreja. Eu quero ir na casa de Deus. Eu quero prestar culto a Deus, eu já disse aqui, e quero levar a minha oferta ao meu Deus e a sua causa, que é grande, que é maravilhosa e que vai além daquilo que o nosso braço pode alcançar, mas que Deus pode usar o seu corpo muito bem, para que isso seja realizado. Nós entendemos que edificar igrejas faz parte do propósito de Deus, senão nós não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos, eu não estou dizendo que isso é impossível, tem situações e países e circunstâncias, inclusive quando a igreja é perseguida, que você tem que se reunir onde for possível. A igreja primitiva se reunia nas catacumbas. Os nascidos de novo cultuavam a Deus entre os mortos, porque eles eram perseguidos. Mas esse não foi o caso na maior parte do tempo e não é o nosso caso hoje. E se nós estivéssemos ali na rua, na T3, todo mundo ajuntado, sem o ar-condicionado, nesse clima quentinho que nós estamos desfrutando nesses últimos dias, alguns irmãos iriam começar a se mover mais do que o normal, iriam ficar inquietos. Com tudo isso, eu quero dizer a vocês que nós entendemos que as casas de Deus, elas devem ser edificadas. E elas são edificadas, eu tenho uma experiência pessoal e ministerial quanto a isso, elas devem ser edificadas com os dízimos e as ofertas do povo de Deus. Eu não acredito que a igreja deve ser edificada com dinheiro de governo, com dinheiro de políticos, ou de quem quer que seja. A obra de Deus deve ser sustentada com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e esse dinheiro é santo, e ele deve ser usado para a glória de Deus. Eu sempre brinco aqui, com os irmãos, eu falo, porque eu trabalho com pequenos grupos, que antigamente a gente chamava de grupos familiares há muito tempo, Vocês lembram da época dos refrigerantes Baré, etc., Então, quando a gente fazia uma comunhão, todo mundo levava alguma coisa. E alguns irmãos levavam Baré ou American Cola. Mas, quando chegava ali no momento de lanchar, qual era o refrigerante que eles iam beber? Que outro irmão tinha levado. Então, as pessoas gostam das coisas boas. Mas, no momento de contribuir, de ajudar, aí não posso fazer isso. Irmãos, o dízimo, quando nós obedecemos essa ordem do Senhor, nós nos colocamos no mesmo patamar de qualquer irmão na face da terra. Ele pode ser um irmão em Cristo bilionário, e você pode ser uma pessoa que vive de salário mínimo. A sua contribuição é igual diante de Deus. É idêntica.
O Senhor Deus não vai abençoar mais ele do que você, não. Agora, é claro que tem irmãos em Cristo e irmãs também, cujo coração é aberto para ofertar. E nós nos beneficiamos disso. Agora, uma coisa eu decidi, inspirado por pessoas que estão aqui na nossa igreja e outros que me aprenderam e já cresceram e subiram para a glória celestial, eu quero ter o privilégio de ser sempre um ofertante na obra de Deus. Eu quero ter esse privilégio, eu não quero abrir mão, porque eu faço parte de um povo santo, porque eu faço parte de uma igreja que em Cristo é triunfante, que realiza a obra de Deus e que leva a sério os interesses da obra de Deus. Eu repito para os irmãos aqui a minha experiência, eu nunca congreguei em uma igreja que fizesse malversação financeira. Eu não tenho essa experiência. Mas eu sei que muitos irmãos de nossa igreja passaram por isso. E eu sei que isso é desagradável. Vamos zelar pela prática da doutrina bíblica na nossa vida. E vamos trabalhar para que a obra de Deus, ela seja realizada. Amém? Nós entendemos, irmãos, que os dízimos, eles são um símbolo. Em termos de dízimos e ofertas, eu falo como crente em Cristo Jesus, antes de falar como pastor. Eu não compreendo totalmente a matemática de Deus. Eu não compreendo, eu falei sobre isso talvez recentemente. Eu tenho visto Deus multiplicar recursos de uma maneira incrível. Incrível, incrível. E aqui na nossa igreja, eu sei, mas não posso publicar. Eu não posso falar aqui de público. Eu conheço muitos de vocês, e eu sei que da vasilha de vocês saiu muito azeite, multiplicado, transbordado várias vezes, de uma maneira incrível, de uma maneira inexplicável, porque o nosso Deus, ele é assim. O que nós precisamos entender é que quando Deus nos pede a 10ª parte, como ele pediu ao seu povo de Israel, como a igreja praticou, os apóstolos praticaram, e nós lemos isso no Novo Testamento, ele está testando o nosso coração. No fundo, essa questão de dizimar e de ofertar, sempre me remete àquele texto de Provérbios, quando nós lemos, filho meu, dá-me o teu coração. Essa questão de ser dizimista, de ser ofertante, é uma questão do coração. É uma questão do coração. As pessoas têm dificuldade de dizimar, ou têm dificuldade em ofertar na obra de Deus e na vida de outras pessoas, é porque o dinheiro tem a primazia no coração dessa pessoa. Ele ainda é um tipo de senhor na vida dela. Então, a pergunta que nós devemos refletir aqui nessa manhã é: eu tenho sido fiel ao meu Deus, ao nosso Deus, diante de tantas coisas que Ele tem me dado? Eu tenho sido fiel ao meu Deus. Irmãos, eu não concebo a ideia de receber um salário, um sustento, e não separar isso, as primícias, para o nosso Deus. E quando eu faço isso, normalmente, pela minha experiência, eu, nesse ano, completei 40 anos de nascido de novo, eu sinto uma alegria dentro de mim. Eu não sei vocês, eu sinto uma alegria. A certeza de que o nosso Deus vai cuidar dos mínimos detalhes das nossas necessidades. Que Ele vai cuidar, que Ele vai operar, que Ele vai agir, que Ele vai intervir. Isso é maravilhoso. Então, quando Deus requer de você, de mim, de nós, os dízimos, Ele não está apenas tratando do sustento dessa obra que está aqui, ou de qualquer outra obra de Deus. Ele também está tratando com o nosso coração. Vocês se lembram do Abraão com Isaac? O que Deus pediu para o Abraão? O Isaac.
era o bem mais precioso que Isaac tinha. Não era o gado, não eram as ovelhas, não era o ouro, a prata que ele tinha lá na tenda dele, não era nada disso. O que ele tinha de mais precioso era o filho dele. O filho da promessa, como dizia Keith Green. Era o bem maior que ele tinha. E ele pediu, porque o que ele queria dele era obediência. Essa questão do dinheiro, eu sempre que dizimo e oferta, eu digo para mim mesmo, tudo que eu ganho não é Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um Senhor apenas, é o meu Deus, é a Ele que eu sirvo. E é por isso que eu separo a 10ª parte, e é por isso que eu vou ofertar. Eu pergunto a vocês, o Abraão, quando foi testado, foi aprovado? Vocês falaram muito baixo. O Abraão, quando foi testado, foi aprovado? Foi. Ele foi aprovado, porque o coração dele estava no Senhor. Muitas vezes, quando nós somos tentados e testados, inclusive nessa área financeira, no meio do povo de Deus há fracasso. E eu gostaria de dizer aqui, irmãos, como pastor de vocês, isso explica as dificuldades que se acumulam e o imbróglio que é a vida financeira de algumas pessoas. Como pastor, em atendimento pessoal particular, as pessoas estão em dificuldade financeira, eu pergunto, como está a sua vida com Deus na questão dos dízimos e das suas ofertas? Porque, invariavelmente, as pessoas são infiéis e deixam de receber aquele quinhão que só Deus pode dar. Não é que você dá 10% e Deus vai te dar 20%, como no caso daquela irmã de São Paulo. É que Deus é poderoso para suprir, para além daquilo que você consegue visualizar. Quando isso não acontece, eu acho que o profeta Ageu deixa muito claro o que pode acontecer. Veja lá, Ageu 2:8, abra a sua Bíblia. Vou pedir para projetar esse texto. Vocês têm alguém lá em cima? Ageu 2:8. Vamos ver lá então. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Pode continuar. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos continuar a leitura. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Muito bem, eu quero citar aqui uma outra referência, irmãos. Não é essa. Isso. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, lá no 1º capítulo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, 1º capítulo, versículo 5. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa
furada. Então, o que acontece quando o dízimo não é dado? O salário se perde, você acaba, não é, perdendo aquilo que você recebeu. Nós nunca podemos nos esquecer que Deus nos colocou nessa vida como mordomos dEle. E o que significa ser mordomos do Senhor? Significa ser fiéis na administração daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? Vocês se lembram daquele primeiro texto que nós lemos no início dessa ministração? Em Lucas 11, também nós temos Mateus 23, 23, quando Jesus, Ele não condenou a prática dos dízimos das ofertas, mas Ele condenou a motivação errada daquelas pessoas. A crítica que Jesus fez foi porque eles estavam dando aquele dízimo do que recebiam e faziam disso uma justificativa para a vida de soberba e de arrogância na qual eles viviam. E Jesus ressaltou: olha, vocês deveriam fazer tanto uma coisa quanto a outra. Portanto, isso deve fazer parte da nossa vida. Amém? Dizimar, portanto, irmãos, é uma responsabilidade nossa. E é claro que o apóstolo Paulo vai nos dizer que isso deve acontecer com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama aquele que vai dar com alegria. Um detalhe também importante que eu queria colocar aqui com vocês, é que na nossa conclusão desse estudo e dessa nossa reflexão, nenhuma justificativa, nenhuma artimanha teológica se sustenta diante daquilo que nós aprendemos no Velho e no Novo Testamento sobre a doutrina dos dízimos e das ofertas. Cabe a você, e cabe a mim, e cabe a nós, sermos dizimistas e ofertantes. E submetemos a essa doutrina humildemente. Em segundo lugar, eu também queria dizer que, embora tanto o dízimo quanto a oferta sejam movimentos voluntários que nós façamos, os servos de Deus, aqueles que amam a Deus, vão praticá-los compulsoriamente. E se nós que temos conhecimento da palavra de Deus, decidirmos por alguma razão, deixarmos de praticar o que a palavra de Deus nos ordena, nós precisamos estar preparados para lidar com as consequências. Eu mencionei uma aqui, no livro de Ageu, que é a do saquitel da bolsa furada. O salário não para na bolsa. Quer dizer, se não para na bolsa, também não vai haver multiplicação. Ele não vai render como deveria render de fato e de verdade. Em terceiro lugar, irmãos, dizimar e ofertar é um símbolo da nossa fidelidade para com Deus. Você demonstra que é fiel a Deus também, sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. No fundo, o que Deus espera de nós é que nós estejamos entregando a Ele o nosso coração. Mas, se nós não somos dizimistas e nem praticamos a oferta, isso significa que tem alguma coisa no nosso coração que não vai bem. Isso significa que tem alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser modificada. E também um outro ponto importante, o que é que nós entregamos primeiro, hein, gente? Os nossos dízimos. Depois, nós estamos habilitados a entregar as nossas ofertas. E eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, nesses últimos 20, 25 anos, defenderam uma inversão disso. Não, eu não sou dizimista, eu oferto.
E quando eu oferto muito mais do que o dizimo. Lembre-se que o mandamento vivo é o dízimo. É a 10ª parte. Se Deus te move a dar algo mais, isso é oferta. É algo que você vai entregar a Deus. Eu gostaria de concluir essa nossa reflexão, esse nosso estudo, com uma citação do pastor John Stott. E ele escreveu a respeito, talvez em um dos seus últimos livros, que eu recomendo fortemente a vocês, intitulado O Discípulo Radical. Ele destacou aqui alguns motivos que ele acreditava, e eu concordo com ele, devem nos motivar a sermos pessoas generosas. Em primeiro lugar, ele defendeu, o povo de Deus é generoso porque Deus a quem nós servimos é generoso. Deus a quem nós servimos é o doador supremo de todas as coisas. E nós devemos imitá-lo. É muito estranho você encontrar uma pessoa que se diz cristã sendo avarenta. Isso é muito estranho. Não combina com a nossa fé. Não combina com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Em segundo lugar, ele defende que a generosidade, ela é uma resposta natural ao Evangelho. Quem conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e responde a ele, naturalmente se tornará uma pessoa generosa. A explicação porque algumas pessoas no nosso meio não são generosas é porque talvez não tenham entendido claramente a mensagem do Evangelho. E por isso, mantenham as suas mãos fechadas e os seus braços encolhidos quando deveriam estar estendidos. Em terceiro lugar, ele defendia que a prática dos dízimos, das ofertas, portanto, de uma atitude generosa, ela trata com a nossa avareza e o nosso materialismo. Porque vamos falar francamente, a nossa inclinação natural é apegar-se e segurar o máximo possível tudo aquilo que vem parar nas suas mãos. Você não quer abrir mão de absolutamente nada. Quando você dizima e quando você oferta, você está tomando um antídoto que previne que o seu apego ao dinheiro e às coisas materiais domine a sua vida e que você viva uma vida centrada no dinheiro ou centrada no consumismo. Amém? E por último, ele também defendia que a igreja deve ser um exemplo de generosidade coletiva, ajudando as pessoas em necessidades, estejam elas onde elas estiverem. A generosidade cristã, dizia o pastor John Stott, é um reflexo do caráter de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nessa manhã em que estudamos acerca dessa doutrina, enraizada nas Escrituras Sagradas, talvez seja a oportunidade para que você reveja a sua fidelidade a Deus, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Deus nos dá a oportunidade de sermos cooperadores na sua grande obra. Isso inclui o dinheiro que nós entregamos a Ele, nos dízimos
E isso inclui as ofertas que voluntariamente entregamos para a causa de Deus. Quem sabe, no nosso meio, nessa manhã, haja uma disposição para se arrepender da negligência, da prática dos dízimos e das ofertas. Quem sabe o Espírito de Deus plantou em você um quebrantamento. E uma disposição nova, para que você seja ainda mais abençoado, abençoada, sendo um participante, um cooperador na grande obra do Senhor. Senhor amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus querido, pelo privilégio que o Senhor nos dá de entregarmos a 10ª parte dos nossos ganhos para Ti. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ofertarmos na Tua causa, na Tua obra, no Teu reino e também naquelas vidas que estão em necessidade. Bendito seja o Teu santo nome. Que o Senhor possa sustentar o Teu povo e acrescentar a fé do Teu povo, para que experimentem muito mais daquilo que o Senhor tem reservado para cada um deles.